Olá pessoal, tudo bem? Hoje é mais um vídeo da série sobre as bandeiras parecidas entre si. E hoje veremos por que as bandeiras da Guatemala, de Honduras, da Nicarágua e de El Salvador são parecidas. Qual seria o peso da América Central se não tivesse virado 5 países há pouco mais de 200 anos? O que foi a Grande República da América Central? No século XIX, houve várias tentativas de transformar os pequenos países da América Central em uma grande e forte nação, todas destruídas por golpes de Estado. A República Federal da América Central foi um país que existiu há 2 séculos, por cerca de 15 anos. Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica, os 5 países que ficaram independentes da Espanha, fizeram parte dessa nação, enquanto o Panamá seguia o seu próprio caminho junto com a Grã Colômbia. Essa nação teve uma passagem tão fugaz e surpreendente pela história do continente que todas as especulações sobre qual teria sido seu destino atual são possíveis. No entanto, se há algo que continua a intrigar os historiadores, é como foi possível que províncias tão diferentes se unissem para criar uma única nação. Durante a colônia, os territórios da América Central faziam parte da Capitania Geral da Guatemala, também conhecida como Reino da Guatemala. O Reino da Guatemala, naquela época, incluía o que hoje conhecemos como a Costa Rica, a Nicarágua, Honduras, El Salvador e Guatemala, além das 2 atuais províncias do Panamá e do estado mexicano de Chiapas. Após a independência da coroa espanhola, em 15 de setembro de 1821, a área foi anexada ao então chamado Primeiro Império Mexicano, chefiado por Agustín de Iturbide. Alguns anos depois, Iturbide foi derrubado. A maior parte desse império deu origem ao que hoje é o México, enquanto os territórios a sudeste tornaram-se independentes. Assim, em julho de 1823, as províncias rebeldes assinaram um ato de independência absoluta do México e da Espanha, e em 1824 adotaram oficialmente o nome de República Federal da América Central, proclamando assim a sua Constituição. O rosto visível desta república, que ao longo dos anos se tornou um ícone do sindicalismo e uma espécie de Simão Bolívar da América Central, foi o hondurenho Francisco Morazán. Morazán foi vítima de um atentado a tiros. Em meio ao caos e às lutas entre diferentes facções políticas, a República Federal da América Central finalmente viu a sua extinção em 1838, quando o Congresso se reuniu pela última vez. Foi uma época em que liberais, conservadores, centralistas, federalistas entraram em confronto. Uma época em que, além das diferentes visões políticas, os interesses específicos de cada território estavam em conflito. Havia profundas divisões de interesses provinciais. Paralelamente a isso, houve um grande conflito contra a capital que ficou na Guatemala. Eles sentiram que passaram do domínio espanhol para o domínio mexicano, do domínio mexicano para a hegemonia da Guatemala. Em meio aos múltiplos conflitos, havia também uma tensão permanente entre aqueles que queriam manter a unidade e aqueles que queriam seguir o seu próprio caminho, ou seja, a independência. Aliada a essas pressões internas, também tinham as tensões externas, como os conflitos da nação com o México, com a Colômbia e até com a Inglaterra por causa de Belize. O Reino Unido, que era o principal parceiro comercial, não reconheceu a República Federal da América Central e nunca recebeu um embaixador. Imperialista como era, jamais os britânicos iriam pensar em algo desse tipo. Os liberais centro-americanos tinham grandes esperanças na constituição dessa federação de repúblicas, a qual acreditavam que iria evoluir rumo a uma nação moderna e democrática, enriquecida graças ao comércio internacional que se processaria através do seu território e que ligava os oceanos Atlântico e o Oceano Pacífico. Essas aspirações surgem também refletidas nos emblemas da República. A bandeira era constituída por 3 faixas horizontais, uma branca entre 2 azuis, representando assim a terra entre os 2 oceanos. O brasão de armas mostrava 5 montanhas, uma para cada uma das repúblicas constituintes da federação, situadas entre os 2 oceanos, e sobre ela um barrete frígio, o emblema dos revolucionários franceses. Na prática, a federação enfrentou problemas praticamente insuperáveis. O projeto democrático apresentado pelos liberais contava com uma forte oposição das camadas conservadoras da sociedade,
designadamente a Igreja Católica e os grandes latifundiários. Os meios de transporte e as vias de comunicação entre as repúblicas eram extraordinariamente deficientes. A maior parte da população não se importava minimamente com a governança e também a burocracia do governo federal estabelecido na cidade da Guatemala se demonstrou bastante ineficaz. A União se dissolveu na Guerra Civil que houve entre 1838 e 1840. A desintegração começou quando as Honduras deixaram a federação em 5 de novembro de 1838. As demais repúblicas acabaram também por se separar e a União desapareceu em 1840. Depois disso, foram feitos vários esforços para reunir de novo a América Central ao longo do século XIX. A primeira tentativa foi feita em 1842 pelo antigo presidente federal, o Morazán, qual foi capturado pouco tempo depois de ter dado o grito de revolta e foi também executado. Décadas depois, o presidente guatemalteco Justo Rufino Barrios tentou reunir a federação pela força das armas, na década de 1880, mas também não foi bem sucedido e teve o mesmo destino do Morazán. Por fim, uma união entre as Honduras, a Nicarágua e El Salvador numa nova república da América Central durou apenas 2 anos, 1896 a 1898. Foi formalizada por meio da assinatura do Tratado de Amapala, que foi o documento acordado em uma conferência chamada pelo Sindicato dos Trabalhadores dos 3 países, ocorrida em 20 de junho de 1895 na cidade de Amapala, em Honduras. É um erro pensar que eles tinham tudo para dividir e muito pouco para permanecer unidos como nação, e que, se essa república existisse hoje, talvez fosse um país menos pobre. Eu acredito que seria um país mais próspero. Infelizmente, na maioria dos países, a independência não serviu para construir bases sólidas para as pessoas viverem melhor. Com todos esses encontros e desencontros, acertos e erros, em 15 de fevereiro de 1896, após a ratificação individual do documento, foi oficialmente confirmada a união que chegou também a ser denominada de Estados Unidos da América Central. Assim, como as experiências anteriores, a Grande República da América Central acabou dissolvida por meio de um golpe de Estado, dessa vez perpetrado pelo militar e político salvadorenho Tomás Regalado. Os sucessivos fracassos em construir uma única nação na América Central impedem a existência de um país que hoje seria uma nação de cerca de 46 milhões de habitantes, com um território de cerca de 423 mil quilômetros quadrados. Essa nação seria a 7ª maior economia da América Latina e também do Caribe, atrás apenas do Brasil, do México, da Argentina, do Chile, da Colômbia e do Peru. O seu produto interno bruto poderia atingir cerca de 200 bilhões de dólares. É para prevenir a constituição de nações fortes, como poderia ser o caso da América Central, que o imperialismo americano está constantemente em busca da divisão de países com grandes territórios, como é o caso, por exemplo, do Brasil, que é dividido não territorialmente, mas socialmente. Ele consegue dividir a união social, que abala as estruturas econômicas do país e impede o seu progresso e a sua soberania. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar a maçã do professor, deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Eu fico por aqui, até a próxima!